Cleverlando. É isso, gente? O primeiro, eu adoro falar o nome do primeiro. O primeiro entrou, gente. Já acenou. Coisa maravilhosa. Aí, Brasil, ajustando câmera, aumentando o som. Oi, Tiago, tudo bem? Thelma, João Neto, cantor. João Neto sempre presente, coisa maravilhosa. Edson, querido, tudo bem? Oi, Neide. Olha, em 1 minuto já temos 2.000 pessoas. Jerônimo, querido. Olha, Brunos Rodrigos. É um padre, gente. Então estamos muito abençoados aqui hoje. Amém. Antônio Mascarenhas. Ei, Vivi, maravilhosa. Vamos lá. Ai, tô ansiosa. Pense numa pessoa ansiosa. Essa pessoa sou eu. Tô aqui, ó. Fala. Pois é, eu tô muito... Gente, a live de hoje... Aliás, o nome é Desafio da Comunicação, porque haverá um desafio no fim, tá? Vai ser, assim, imperdível. Você pode já mandar aí pro amigo, a setinha, coloca aí, pode clicar nessa setinha aí. Exatamente. Maraokê, maravilhoso. Esse maraokê, o que tem acento circunflexo, né? Porque ele vem antes da interrogação, tá? Olha só, vocês podem entrar no fim da live, lá na biografia, haverá um link lá e o material estará disponível lá, tá? Desta vez temos material de apoio, porque estamos cada vez mais maravilhosos. Ei, Gabi! Ok? Então, algumas coisas para o nosso encontro de hoje, para o desafio da comunicação. Número 1, se você ainda não tem o seu material, você deve, no fim da nossa live, ir ao link da biografia, clicar lá e pegar o seu material. Número 1. Número 2, pegar água, tá? Água, papel, caneta, lapiseira, lápis, borracha, porque você terá uma aula aqui hoje, tá bom, filho de Deus? É isso aí. Produção, posso começar, produção? Tô ansiosa, gente. Eu sei que tem que esperar o povo chegar, mas eu tô ansiosa. A produção vai me respondendo aqui, tá? E aí, pode? Gente, todo mundo aqui em nome da comunicação, né? Como a comunicação é poderosa. Qual o link? O link que fica na biografia do meu Instagram. Quando você entra no Instagram da pessoa, o que tem lá? Tem a foto dela e tal. Aí tem um link ali. Você clica ali, você vai sair em outro link. Esse link levará você para o material que você deve sim imprimir e ter na sua casa, tá? Pois é, então vamos começar. A produção já me autorizou a começar, ok? Ai, falaremos hoje, gente, de um assunto que vai mudar a vida de vocês. Por enquanto eu vou deixar os comentários aqui e posteriormente eu vou retirar os comentários, tá? Por enquanto eu vou deixar porque faz parte, é o momento agora da nossa interação. Bem, nós veremos as grandes técnicas dos grandes oradores. Nós temos a mania de achar que aquela pessoa pela qual a gente tem admiração, aquela pessoa que fala bem, que tem domínio de palco, a gente tem mania de achar que aquilo é um dom, que ela nasceu com aquilo, que ela é um ser agraciado. Mas não. Todos os bons oradores dispõem de técnicas de comunicação verbal, comunicação não verbal e, sobretudo, de técnicas argumentativas, tá? Inclusive de fonoaudiologia, de como falar, como respirar e por aí vai. E aí eu gostaria que nesse momento você pensasse na figura, já estou fazendo aqui um exercício com você. Pense na figura de uma pessoa que sempre que você a ouve falar, você fica embasbacado. É uma pessoa que você admira por falar bem. Pensou? Se essa pessoa for famosa e você quiser escrever aqui para compartilhar, compartilhe. Essa pessoa fala bem. Quando ela fala, ela é como uma encantadora de serpentes. E você tem admiração por essa pessoa.
Já passou pela sua cabeça que essa pessoa, aí a pessoa, você, muito obrigada, que essa pessoa pode ser você? Já? Porque essa pessoa pode ser você. Você pode ter toda essa admiração, você pode receber toda essa admiração que os grandes oradores recebem, desde que você tenha técnica. É necessário ter técnica. Tá, o que eu quero dizer com isso? Aliás, antes de falar o que eu quero dizer, você tem algum medo? Conte pra mim aqui, antes de a gente começar a nossa aula. O Padre Fábio é maravilhoso. O Padre Fábio fala muito bem. E o Padre Fábio é meu amigo, meu grande amigo. Ele leu as técnicas de retórica, de oratória. Ele bebeu de uma fonte grega, tá? São outros 500 ali. Ele é um cara que estuda filosofia, estuda muita coisa. Tá, então eu queria saber nesse momento, antes de começar, qual que é o seu medo quando você vai falar em público? Gente, vocês estão me elogiando? Eu sou suspeita. Digite pra mim, o medo é do quê? O medo é de dar branco, só pra eu entender. Medo de dar branco, medo de ser ridicularizado, medo de as pessoas não te aplaudirem, medo de quê? Tô esperando, tá? Eu quero saber. Medo de trocar as palavras, medo de a voz não ser boa. Qual que é o seu medo exatamente? Tô esperando, gente. Eu acho que parou aqui, ó. De perder o assunto, ok. De rirem de mim quando eu errar, tá? Todo mundo tem medo de ser preterido, né? De ser inferiorizado, é muito isso. Que mais? Medo de gaguejar, ok? De dar branco. Será que ainda pode falar dar branco? Branco, gente, o povo não deixa a gente falar nada. Medo de travar, ok. Tá. Que mais? Ok. Beleza, tá. Eu conheço vários oradores excelentes. Existe digamos assim, uma crença de que os tímidos não conseguem. Só que, por exemplo, se pensarmos no Steve Jobs. O Steve Jobs, ele era um cara fechado, ele era um cara tímido, ele sofria de uma certa depressão, mas quando ele estava no palco, ele se transformava. Ele se transformava porque baixava um santo nele? Não. Ele se transformava porque ele colocava em prática todas as técnicas de oratória. E, obviamente, porque ele tinha muita prática. A primeira coisa que eu quero aqui, eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, é que vocês entendam que essas pessoas que falam bem, que eu que falo muito bem, modéstia à parte, eu não sou melhor do que você. Eu não tenho um dom divino. Eu simplesmente estudei técnicas de oratória e eu lido com o público há muitos anos. Então, é a primeira coisa, tá? Dito isso, eu posso ir para frente. Um outro assunto antes de a aula propriamente dita começar é o seguinte. Vocês sabem da minha história. Eu fui demitida 10 vezes. Uma pessoa que ouviu 10 vezes que ela era muito ruim de serviço, que ela deveria, eu ouvi tanto isso, gente, eu ouvi que eu deveria fazer mestrado, doutorado, mestrado em pedagogia, doutorado em sei lá o quê, que eu não era estudiosa o suficiente, que eu não era boa o suficiente, que eu era uma palhaça. Eu ouvi muito isso, mas não foi pouco não. E eu fui demitida 10 vezes, já morando sozinha, já ajudando a sustentar o meu irmão e a minha mãe. Eu fui demitida 10 vezes em um contexto em que eu não poderia ser demitida 10 vezes. Aliás, nenhuma vez. Eu não poderia ficar sem aquele emprego. E na época, eu me recusei a seguir as coisas que eles queriam que eu seguisse. Eles queriam que eu fizesse mais cursos na minha área. Vocês estão me entendendo? Então, eu não queria fazer um mestrado em educação.
Eu não queria fazer um doutorado em sei lá o que, Paulo Freire, essas coisas. Eu não queria nada disso. E eu não sei o que houve exatamente, qual foi o momento em que me deu assim um estalar que mudou a minha vida. Que foi o momento em que eu resolvi investir na comunicação. Lá atrás. Então, eu era uma pessoa que durante um tempo eu ganhava R$300. R$300. Olha, gente, até do Japão aqui. R$300 por mês, tá? E só que eu gerava para os meus alunos, nisso eu ainda era estagiária, é claro, eu gerava para os meus alunos um resultado excelente. Mas o que ocorria? Eu não sabia me vender. A live de hoje, o desafio da comunicação, os dias em que vocês vão ficar aqui comigo, serão dias sobre saber se vender. Se naquela época eu tivesse seguido o conselho de quem me demitia e tivesse feito mestrado, doutorado em sei lá o que da educação, em sei lá o que do português e tal, eu não estaria aqui hoje falando para quase 6.500 pessoas às 8 horas da noite de uma segunda-feira. Eu não teria sido capa do G1, eu não ganharia o que eu ganho hoje. Então, eu gostaria de... Como que eu vou falar? Eu fico até emocionada, dá vontade de chorar, você acredita? Eu queria muito gerar em você a consciência de que o mais importante é que você pareça bom. Não é nem que você seja excelente. Eu tenho colegas colegas que se formaram comigo que sabem muito mais do que eu. Que têm doutorado, pós-doutorado, que falam grego, que estudaram latim. Eu entrei e saí do latim, sem brincadeira, umas 3 vezes. Eu estou aqui, eu me tornei a professora mais conhecida do país sem saber latim. Você tá me entendendo? Então, o que eu quero falar? Aliás, como era chato, eu tentei, tá? 3 vezes, mas enfim. O que eu quero falar pra você? Que eu só mudei de condição social e econômica e profissional quando eu investi em parecer boa. E foi todo um processo. Desde a roupa que eu usava até a forma como eu falava. Eu mudei tudo. E eu mudei tudo. E em menos de um ano eu já ganhava muitíssimo bem. Não, minto. Em menos de 1 ano e meio, para ser mais exata, eu já ganhava muito bem. Foi a comunicação e não o português que fez com que eu pudesse viajar 3 vezes por ano para a Europa sozinha. Eu tô tentando aqui passar para vocês, transmitir para vocês uma experiência de vida que só por eu ter vivido de forma tão dura, tão na pele e de forma tão, como que eu vou falar, visceral, olha que adjetivo bom, eu vivi de forma visceral a desvalorização pelo meu trabalho e a valorização. Quando eu digo que eu vivi de forma visceral a desvalorização do meu trabalho, isso tinha a ver com as 10 demissões que eu sofri e com o fato de, na época, eu não ter aquele estereótipo de professora de português. E eu também vivi de forma visceral o sucesso do meu trabalho porque eu soube me vender. Então, os dias em que vocês vão ficar aqui comigo serão dias sobre saber se vender. E você vai começar a anotar agora algumas coisas. Daqui a pouco eu vou fechar aqui para começar a aula de fato. Mas anote a primeira frase. Essa frase precisa fazer parte da sua vida a partir de hoje. Não basta ser bom. É preciso parecer bom. Você tá me entendendo? Não basta ser bom. É preciso parecer bom. Quando as pessoas acham que você é bom, quando as pessoas olham para você e valorizam o que você diz, você consegue conquistar clientes novos e melhores clientes. Você consegue se destacar entre os seus... Por exemplo, fale aqui para mim.
Talvez você tenha um colega de profissão que você sabe que o cara ganha muito menos do que você. Ganha muito menos, que ele sabe muito menos do que você. Ele sabe menos do que você de forma técnica. Só que na hora H, quem ganha mais é ele. Quem leva as promoções é esse cara. Você tá me entendendo? Então, aliás, existe uma piada que eu adoro. Já ouviu falar da piada da pata e da galinha? Vou contar a piada da pata e da galinha, gente. Adoro. É o seguinte. O ovo da pata, presta atenção. O ovo da pata, ele é muito mais nutritivo do que o ovo da galinha. Só que a gente come muito mais ovo de galinha, a gente consome muito mais ovo de galinha do que ovo de pata. Aí nesse momento a produção tá aqui, o que ela tá fazendo? O que ela tá falando de pata e de galinha, gente? Mas é interessante, produção, aguente aí, não me xingue não. É o seguinte, porque se o ovo da galinha, da pata é muito mais nutritivo do que o ovo da galinha, a pergunta é, filho de Deus, por que nós consumimos muito mais o ovo da galinha? Por quê? Porque a galinha, ela bota o ovo e ela faz a maior propaganda de si mesma, gente. A galinha sai cacarejando, você tá me entendendo? A galinha mostra, botei o ovo e sai a galinha falando. É isso que a galinha faz. Falando não, né? Cacarejando, mas é como se falasse. Ela sai assim, botei o ovo, cococoricó. Você tá me entendendo? Já a pata é uma pata. Porque a pata, ela bota o ovo e fica lá parada. Ela não faz nada. A pata não é marqueteira. A pata não sabe se vender. Você tá me entendendo? Então o que você tem que ser na vida, meu filho? Você precisa, você sabe o quê? Uma galinha. Exatamente, você precisa ser uma galinha. Então escreva aqui pra mim, quero ser uma galinha. Tô zoando. Entendeu? Você precisa, na vida, ser uma galinha. Que dia que você achou que eu fosse te falar isso? Entendeu? Agora vira aí pra sua mãe. Olha a Ivani maravilhosa aqui. Vira aí pra sua mãe e fala, mãe, a Cintia tá me mandando ser uma galinha, hein? Mas é. E foi isso que eu fui profissionalmente. Eu comecei a me vender. Oi, mas não pegou bem não. Eu fui uma galinha e comecei a me vender. Não tá bom isso não, gente. Mas enfim, você tá me entendendo, né? Eu não fui a pata, eu fui a galinha e soube me vender muito bem. Muito bem. E quando você sabe se vender muito bem, preste atenção em mim. A aula já vai começar, calma. Você cria autoridade. Você cria autoridade. Hoje, se eu falar aqui que menos tá certo, é capaz de todo mundo acreditar, porque eu sou uma autoridade na língua portuguesa, tá? Você cria autoridade. Você convence clientes. Você convence chefes. O seu chefe, gente, esse cara aí que sabe muito menos do que você e tá muito mais bem colocado do que você, é porque ele é a galinha, você é a pata. Você é a pata. Você tá me entendendo, gente? Então, ó, o que eu quero? Hoje precisa acender uma luz aí em você para que você se torne a galinha. Exatamente, tá? Aí, ó, isso, todo mundo colocando aqui uma galinha aqui pra mim, por favor. Exatamente, isso, galinha, galo, quero ser uma galinha, tá? Quero ser uma galinha. Ai, é isso. Aí, ó, que ótimo, gente. Então vamos começar agora o conteúdo em si, tá? Eu só preciso entender uma coisa. Você entendeu do que eu tô falando? Vou começar, calma. Você entendeu do que eu tô falando, do que eu quero pra você? Eu quero que você transforme a sua vida por meio da comunicação. Porque talvez o seu intuito e o seu bom intuito seja o de investir financeiramente num mestrado, num doutorado, que eu não tenho nada contra mestrado e doutorado. Você pode fazer até dizer chega, tá? Quando você quiser. Ok, especializações. Mas talvez a solução para sua vida, não seja o mestrado e o doutorado. Talvez a solução para sua vida seja saber falar. Você já pensou nisso? Talvez seja isso. Talvez seja você apresentar uma
apresentar uma apresentação ficou ótimo. Fazer uma apresentação com mais segurança, vender um projeto com mais segurança, dar uma palestra com mais segurança, fazer uma reunião com mais segurança. Você tá me entendendo? Então é isso, até o Nicolas, ó, confio na professora, quero ser uma galinha. Muito obrigada, Nicolas. Então, venham comigo, galinhas da comunicação, tá? Que hoje começará... Que hoje começará o desafio da comunicação. Vou fechar aqui agora e vamos lá. Papel e caneta na mão, todo mundo prestando atenção em Cíntia Chagas, hein? Fechando os comentários aqui. Desativar comentários. Vamos lá, filho de Deus. Primeiro tema. Separei aqui pra vocês um tema. Um tema que vem chegando muito pra mim, que é o tema da prolixidade. Sou prolixo. Como não ser... hoje nós vamos falar da comunicação verbal, tá? Verbal. Falaremos também da comunicação não verbal, gestos e tal. Na comunicação verbal, eu separei algumas coisas para você. Número 1, sou prolixo. Como vou deixar de ser prolixo, Cíntia Chagas? Aliás, o prolixo aqui, o tema prolixidade não está no material, fiz de propósito, tá? Porque eu sou dessas, porque tem gente que entra aqui só para pegar o material e não assiste. Então vai ter de assistir para entender. Bem, o prolixo, anote aí, filho de Deus, o prolixo, aliás, você vai aprender, eu passo muito a mão no cabelo e tal, mas é porque aqui eu tô à vontade, entendeu? Aqui eu falo gíria, eu brinco, mas você vai aprender comigo também, entre outras coisas, que você não pode ficar passando a mão no cabelo, tá? Mas é porque aqui a gente tá na intimidade, né? Você já sabe que eu tô noiva, a gente divide a vida, você viu meu anel? Olha minha cor bonita, né? Ó, tá. Enfim, tá. Então, a pessoa prolixa nada mais é do que uma pessoa vaidosa. O prolixo é um vaidoso quase que incorrigível, se ele não se atentar para a própria prolixidade. Cíntia Chagas, eu nem sei o que é prolixo. O prolixo é aquela pessoa que foge do assunto, que é repetitiva. Ele fica repetitivo. Era para falar de A, só de A, mas ele fala de A1, A2, A3, A4, volta lá pro A1, volta pro A2, vai pro A4 de novo. Ele rodeia. O prolixo, ele tem assim, existe uma árvore aqui, uma coisa assim pra ele seguir. É pra ele ficar aqui no centro da árvore, não. Aí ele vai, olha, parece que ele cria raízes, o prolixo. O prolixo vai criando raízes de argumentações. E todo discurso prolixo é enfadonho, adoro essa palavra, muito chique, enfadonho. Enfadonho significa chato, anote aí pra você usar depois. É enfadonho, é chato, é cansativo, o prolixo irrita, porque ele faz com que as pessoas percam o tempo delas, tá? Como não ser um prolixo? E por que o prolixo é um vaidoso? Falei, não expliquei. Olha que interessante isso, achei muito interessante quando eu li. O prolixo é um vaidoso porque ele tem tanto medo de errar, a vaidade dele é tão grande, assim, é como se ele não pudesse nunca cair em erro. Ele tem tanto medo de errar que ele tenta esmiuçar tudo e falar de tudo que ele sabe para tentar não errar. Esse é o prolixo, é aquele que tem medo de errar. O prolixo também... Aí você tá se identificando, dá coração aí, que eu sei que você tá se identificando. O prolixo, agora, não é todo mundo que tem medo de errar que é prolixo, tá? A prolixidade, ela vem desse medo de errar e ela vem também de um exibicionismo. O prolixo, ele não dá conta de si. O prolixo não dá conta, ele quer mostrar todos os argumentos dele, ele quer mostrar tudo que ele sabe. E muitas vezes ele nem percebe que ele tá praticamente falando sozinho. É quase que uma masturbação intelectual. Desculpa o termo, falei, pronto. É quase que uma masturbação intelectual. Porque o prolixo, ele tem um compromisso em demonstrar que sabe. Esse é o compromisso do prolixo. Quase que foi um trava-língua. E as pessoas não querem saber do tanto que você sabe. As pessoas querem as informações
necessárias, não todas as informações que estão aí na sua cabeça. Tá. Cíntia Chagas, maravilhosa, entendi o que é ser prolixo. Me explique agora, por favor, como deixar de ser, porque a carapuça serviu. Ou eu quero mostrar que sei muito, é um exercício de humildade, você pode tentar admitir isso. Ou eu tenho tanto medo de errar que eu falo demais e me perco. Tá. Número 1, anote aí agora. O que fazer antes da minha reunião, da minha palestra, da explanação do meu projeto, para deixar de ser prolixo? Número 1, você vai escrever. Vai pegar um papel e uma caneta e vai escrever lá, filho de Deus. Delimitando o assunto. Você vai delimitar o assunto. Qual é o meu assunto? Vou pegar o assunto sobre o qual eu mais falei nos últimos tempos. Dialeto não binário. Pronto, delimitei o meu assunto. Selecionar os argumentos. Quantos argumentos eu vou poder usar? Quanto tempo eu tenho? Ah, tá. Eu vou usar o argumento A, o B e o C. Beleza, anotei. 3 argumentos. Tá. E depois, você vai assumir um compromisso com você mesmo de não repetir os argumentos. Tá? Porque na hora lá, o prolixo, ele tende a repetir o que ele falou com outras palavras. Então, você precisa assumir esse compromisso com você, de não repetir os argumentos. Beleza. Aí, chegou lá na hora, tá? Então, isso é a preparação. Pegou a preparação? Delimitar o assunto, número 1. Selecionar os argumentos, número 2. E comprometer-se a não repetir esses argumentos. Beleza, estou lá na hora. Que maravilhosa. Vou falar. Tá. Olha que legal que eu vou ensinar aqui. Você vai começar a falar e já vai dizer para as pessoas que você será breve. Mas eu nunca sou breve, mas vai ser a partir de agora. Vai ser, em nome de Jesus, você vai ser breve. Aí você vai falar assim, olha, numa reunião, né, que seja, ou numa palestra, tanto faz. Eu vou ser breve, tá? E quando você fala, eu vou ser breve, ou você até fala, eu não vou levar mais do que tantos minutos, você assume um compromisso com a sua plateia e com você mesmo. Então, isso já inibe o prolixo da prolixidade. Você tá me entendendo? Você já inibe o prolixo, entendeu? É uma auto-inibição, porque você assumiu publicamente para aquelas pessoas que eles estão, que podem ser 10, podem ser 5 ou 500, que você não vai ser prolixo. Então, assim, ó, tá ali, ó, em nome do Senhor, na frente das pessoas, tá? Passo número 2. Então, primeira coisa, você vai dizer que você vai ser breve. Amém. Diga amém. Amém. Aí depois você vai anunciar o assunto. Eu estou aqui hoje para falar... Eu vou colocar o dialeto não binário, que é o que vem mais fresco aqui à minha cabeça. Para falar do dialeto não binário. Ótimo. Então é dialeto não binário. Não é o dialeto pajubá. Não é o dialeto do surfista. Não é o dialeto de sei lá o quê. É o dialeto não binário. Maravilhoso. Aí depois, número 3, você tá anotando? Anote aí. Essa parte é maravilhosa. Essa parte é maravilhosa. Você vai anunciar as conclusões. Olha que interessante. Então eu viro lá e falo assim. Falo que eu vou ser breve e tal. E falo, olha, eu vou falar hoje do dialeto não binário. E eu vou mostrar que ele prejudica surdos, cegos e disléxicos. Meus 3 argumentos aqui. Eu vou mostrar. Mas peraí, Cíntia, é pra eu já começar a explicar? Não, deixa de ser ansioso. Deixa de ser ansioso. Rivotril. Deixa de ser ansioso. Não, você vai falar assim, ó. Você vai falar o que você vai falar. Você vai anunciar o que será falado. Então você vai falar, eu vou hoje falar disso, disso e daquilo. Então, vou falar hoje do dialeto não binário e vou mostrar que ele prejudica surdos, cegos e disléxicos. E, 4º passo, eu também vou mostrar, aí você vai anunciar as soluções. Eu também vou mostrar, vou provar que a única solução para que o dialeto não binário não prejudique essas pessoas, os surdos, os cegos, os disléxicos, é que ele não seja sistematizado em sala de aula. É que haja projetos de leis que proíbam a utilização, o ensino desse dialeto em sala de aula. O que eu fiz? Não sei se você tá pegando, espero que sim. O que eu fiz?
Eu assumi um compromisso de que eu serei breve. Eu anunciei o que eu vou falar e quando eu anuncio o meu assunto, eu reitero o meu compromisso comigo mesmo de não ser prolixo. Depois, eu anuncio as conclusões. Então, é o seguinte, eu vou falar do dialeto não binário, vou mostrar que ele é prejudicial para cegos, surdos e disléxicos. E, por fim, eu vou mostrar também, vou explicitar, denotar que a única solução para que ele não prejudique as pessoas é que haja projetos de lei contra ele. Olha que lindo! Olha que lindo! Quando você faz isso, o que ocorre? Você delimita no seu cérebro o que você vai falar. E você faz um acordo com as pessoas. E a plateia, se for uma plateia participante, ela praticamente te cobra isso, no caso de uma palestra. Os seus colegas, o seu chefe, eles vão te cobrar isso. Então, essa é a saída mais inteligente para que o prolixo deixe de ser prolixo. Ele precisa se reconhecer como prolixo, número 1. Ele precisa entender de onde vem a prolixidade dele, que sempre é da vaidade, ou do medo de errar, ou então da necessidade de demonstrar conhecimento. Depois, antes da apresentação, ele delimita o assunto, seleciona os argumentos e se compromete a não repetir esses argumentos. Quando ele começa a falar para o público, ele afirma que será breve, anuncia o assunto, anuncia as conclusões e anuncia a solução. E logo depois disso, ele não pode bancar o louco. Ele precisa seguir o que ele acabou de prometer para as pessoas que ele seguiria. É isso. Esse foi o nosso tópico número 1. De onde que eu tirei isso? Das perguntas. Por que você escolheu falar do prolixo? Eu tenho pouco tempo aqui. Foi das perguntas que vocês me mandaram, tá? Como deixar de ser prolixo. Agora, eu vou passar para vocês uma outra técnica muito interessante, da qual eu gosto muito, 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 muito. Eu falo dessa técnica no curso Comunique-se. É uma técnica de argumentação, tá? Quando a gente fala de comunicação verbal, a gente está falando, obviamente, daquilo que a gente fala. E entre todas as aulas que eu dou de comunicação verbal, obviamente as questões relacionadas aos vícios de linguagem, até a questão disso aqui, que eu tô fazendo aqui, porque aqui eu tô solta, né? Ok, né? Esse tipo de coisa e tal. Mas eu também falo de técnicas de argumentação. Como debater, como ser mais efetivo, como convencer mais, como persuadir mais. Por quê? Porque tudo que a gente está vendo aqui hoje, que a gente verá ainda, não é exatamente só comunicação, é como convencer. E eu tenho várias técnicas de convencimento para passar para vocês e escolhi uma delas para passar hoje. Anote aí agora, filho de Deus. Ela é muito interessante. É o seguinte: falar, anote, é para anotar, isso mesmo. Falar a mesma coisa 3 vezes. Anotou? Vou esperar. Falar a mesma coisa 3 vezes. O que significa isso? O cérebro. E a gente vai falar muito de cérebro aqui, tá? Nos dias do nosso encontro. O cérebro ama o número 3. Ama. Você pode perceber, se você me segue há muito tempo, você já percebeu que toda vez que eu vou exemplificar algo, eu dou 3 exemplos da coisa. 3. Por exemplo, Cíntia, cite pra mim... não, quer dizer, não é Cíntia, cite pra mim. Por exemplo, eu vou ensinar que quando uma cor... quando que cor não vai para o plural? As cores não vão para o plural quando elas vêm de substantivos, de coisas que já existem. Se você é meu seguidor, você já me ouviu falar, por exemplo, que blusas vinho é blusas vinho, porque vinho, antes de existir a cor vinho, existia a bebida vinho. Então, blusas
vinho. Vinho não vai para o plural nesse caso, porque é uma cor que se originou de algo que já existia, de um substantivo. Aí a pessoa ainda não entendeu muito, ela pegou mais ou menos, tá? Aí eu, segunda vez, aí eu falo, por exemplo, também, blusas ouro. Antes de existir a cor ouro, existia o ouro em si. Então, se já existia o ouro em si, eu não posso falar blusas ouros. Aí a pessoa faz assim, ah, tá, beleza. E a mesma coisa vale para prata. Carros prata. Por que é carros prata e não pratas? Porque a cor prata, o adjetivo prata, eu ia falar pátria. Prata só existe porque existiu a prata antes. E aí o que ocorre? Professor bom, gente que tem familiaridade com o público, sabe disso. O cérebro gosta do número 3. Quando eu explico isso no curso Comunique-se, eu uso inclusive um debate entre políticos e um determinado político faz uso dessa técnica que eu vou ensinar agora, que é a técnica de repetir a mesma coisa 3 vezes. Então vamos lá. Veja bem, eu quero postular, falar que a única solução para que o dialeto não binário não prejudique cegos, surdos e disléxicos é que haja projetos de lei para ele, né, contra o dialeto não binário na sala de aula. Ok. E aí eu viro e falo, gente, é óbvio que ele é prejudicial. A situação está clara. Ponto. Exclamação, seja o que for, dependendo do tom. Isso é uma coisa. Agora, se eu falar, é óbvio que ele prejudica. A situação está clara, límpida, transparente. Mudou. Simplesmente mudou. E o que eu fiz? Eu peguei 3 palavras do mesmo campo semântico e coloquei essas palavras em sequência. Então, a partir de hoje, você vai fazer isso, entendeu? Você tá aí achando que seu namorado tá te colocando um chifre, filha de Deus? Aí você vira e fala assim, aqui ó, isso aqui tá claro, tá límpido, tá transparente, entendeu? Aí ele vai ver que ele não vai poder brincar com você. O cérebro gosta do número 3. E uma coisa interessante, anote aí, é lindo. Ô, gente, é chique. É chique, é elegante. Sabe elegante? É elegante. É elegante. Olha só. Olha que interessante. Você vai escolher 3 palavras. Não sei se você sabe o que significa campo semântico, você sabe? Campo semântico, sema, significa unidade de sentido. O campo semântico é campo do mesmo sentido, entendeu? Não necessariamente são palavras sinônimas, mas elas têm o mesmo sentido. É o caso de morrer e de falecer. Morrer e falecer são sinônimos, são. Mas nem sempre também tem o mesmo sentido, porque eu não posso falar que meu carro faleceu, né? Eu falo que meu carro morreu, eu não falo que ele faleceu, e por aí vai. Enfim, você vai pegar 3 palavras que podem ser sinônimas ou que estão no mesmo campo de sentido, tá? Vamos supor que eu queira falar da Covid e queira falar que as pessoas estão em pânico com ela, pensando, né, na época em que a situação estava bastante ruim. Em vez de falar só que as pessoas estão em pânico, que ocorre pânico, né, para falar da situação, é um pânico. Em vez de falar isso, você vai pegar 3 palavras e vai dar menos importante, da que tem menos força, para a que tem mais força. Então, por exemplo, se eu sou um jornalista, e tô lá aqui, ó, meu microfone. Sou um jornalista, hein? Tô lá. E aí eu olho pro TV, pro VT ali e falo. Medo. Angústia. Não, angústia é menos pior do que medo, né, gente? Tá. Angústia, medo, pânico. Tudo isso tem feito parte do dia a dia do cidadão brasileiro. Entendeu? Inventei agora, mas ficou bom, né? Então, angústia é menor do que medo, que é menor do que pânico. Então, em vez de o jornalista, tá vendo que vale para tudo que é área? Porque não importa, né? Se você
é médico, se você é contador, se você é advogado, não importa. O que eu tô ensinando aqui vale para tudo na vida, para todas as profissões. Então tá. Então, esse jornalista, em vez de falar que o pânico tomou conta das pessoas, olha como que fica muito mais envolvente. Angústia, medo, pânico. Tudo isso hoje faz parte do dia a dia do brasileiro. Tá entendendo? Bota coração aí pra mim, porque eu fico aqui com uma retardada sozinha, não sei o que tá acontecendo aí do outro lado. Tá entendendo? Coisa maravilhosa, tá? Coisa maravilhosa. Verbo, dá pra fazer isso com verbo? Dá. Quem faz isso muito sabe quem que era? O Collor. O Collor. Você vai, não gosto do Collor. Aqui, ó, eu não tô discutindo se você gosta do Collor, não. Não tô discutindo isso, não. Os melhores oradores, fica até descabelado. Os melhores oradores que temos estão na política. Os melhores. E o Collor é excelente orador. Excelente orador. Excelente orador. Olha o que eu fiz? Repeti 3 vezes. Você tá entendendo? Gente, o número 3 é muito importante. Tá. O Collor fazia isso muito. Por exemplo, a pessoa vai lá e acusa, né? Sei lá, ele pode ter sido acusado de alguma coisa. Eu já ouvi fazendo algo do gênero: eu rejeito, eu repudio, eu repilo tudo que você acabou de falar. É lindo isso. Então, em vez de falar que você rejeita só, eu rejeito o que você está falando. Não, eu rejeito, como é que eu falei? Eu rejeito, eu repudio, eu repilo tudo que você acabou de falar. Entendeu, filho de Deus? Número 3, tá? Vamos lá. Tô falando demais, eu acho que eu só tenho 1 hora, né, gente? Socorro, vai dar tempo. Pensando ainda na comunicação verbal, eu separei aqui uma outra pergunta que chegou muito, que é a pergunta do boa noite a todos, a todas, o que pode usar, o que não deve e tal. Tá, vamos lá. Vocês vão se surpreender com a minha resposta, hein? Vocês vão se surpreender com a minha resposta, eu sei disso, mas eu tenho de falar aquilo que é a realidade. Eu não posso falar aquilo que é meu gosto. Você concorda? Não posso. Realidade é realidade, tá? Todos já engloba todas. Você é meu seguidor, você sabe disso. Todo engloba todas. Todos, né? Porque na língua portuguesa o masculino já engloba o feminino. Muito simples, tá? Então, se a pessoa fala boa noite a todos, já é suficiente, tá? Aliás, eu ensino isso lá no Comunique-se, eu inclusive mostro o olhar que a pessoa deve ter na hora. Esse todos, ele nem é necessário. Se você souber dar boa noite com o olhar, no tempo em que você fala boa noite, você nem precisa de todos, tá? Então, poderia ser só boa noite na sua comunicação aí em público. Não, eu quero falar o todos, porque eu acho que as pessoas se sentem agraciadas, ok? Boa noite a todos. Tá. Cíntia, posso falar boa noite a todos e a todas? Olha, do ponto de vista da gramática, seria uma redundância. Mas nós estamos falando aqui de comunicação. Então, muitas vezes, precisamos infringir regras gramaticais para que nos comuniquemos melhor. Vamos supor que você seja feminista. Você pode ser feminista. Ou então, talvez o público seja um público mais feminista. Essas pessoas vão gostar de ouvir, e você, sendo feminista, você deve, obviamente, enfatizar o feminino. Então, para a sua comunicação, não é para mim, eu sou professor de português, eu preciso falar boa noite a todos. Eu não posso falar boa noite a todos e a todas, tá? Agora, você que é mais feminista aí, você pode falar boa noite a todos e a todas. Por quê? Porque isso tem a ver com o quê? Com a sua essência. Com a sua comunicação. Não tem a ver com a minha, tem a ver com a sua. Não tem a ver com a... Você tá me entendendo, né? Ótimo. Tá, e o todes, Cíntia Chagas? Bem, eu que luto eu luto contra ele, né? Demais. Vai valer a mesma coisa. O todes não existe, né? É uma aberração linguística no meu modo de ver as coisas, ok. Só que se você quiser criar empatia com o grupo LGBTQIA+, com os não binários, se você tiver uma vibe progressista e tal, use o todes. Aí é com você. Eu não estou aqui para determinar o meu gosto, para colocar o meu gosto acima de tudo. Eu tô aqui para te ensinar a se comunicar. A comunicação, ela diz respeito
a você oscilar muitas vezes. A forma como eu me comunico aqui com você não tem absolutamente nada a ver com a forma como eu me comunico quando eu dou palestra, que não tem nada a ver com a forma como eu me comunico quando eu vou ao Pânico dar entrevista, que não tem nada a ver com a forma como eu me comunico quando eu entrevisto alguém. Ok? É isso. Outro tópico que eu separei. Você tá anotando, filho de Deus? É pra anotar. Ó. O que é clichê? O que é clichê? Clichê é toda palavra, expressão ou ideia desgastada. Uma ideia pode ser clichê. Uma palavra, aliás, eu tô aqui pra falar da palavra, tá? Não tô aqui pra falar de ideia. Uma palavra ou uma expressão também. E aí eu separei algumas, se você já imprimiu o material, você viu. E eu começo com a gratidão. A palavra gratidão foi usada de forma tão reiterada, de forma tão repetitiva, que se tornou, que ela perdeu o valor. Então, quando eu falo, a gratidão é necessária, é bela e tal, isso é lindo. É a gratidão. Maravilha. Só que quando eu uso a palavra gratidão para agradecer, em vez de falar no fim da minha comunicação, obrigada, né, tal, e tchau, não, eu falo gratidão. Isso fez com que o significado de gratidão se perdesse. E virou um modismo. Além de ser um clichê, é um modismo. E os modismos desvalorizam a sua comunicação. A não ser que você esteja falando, sei lá, para adolescentes. E queira ser um deles. Aí você pode usar o tipo assim, se você quiser. Mas, de um modo geral, tudo o que cair na vala do clichê e do modismo vai desvalorizar o que você fala. Sabe por quê? Você entra numa vala comum. Você fica igual a todos. E existe um valor muito grande na exclusividade, na elegância, na diferença. E a elegância, ela nunca está dentro dos clichês. A elegância, ela não anda no meio dos modismos. A elegância é plena. Ela não precisa desses arroubos aí de moda e tal. Enfim, então, pare de falar gratidão, tá? Na hora de agradecer. Pelo amor de Deus, agradeça. Muito obrigado. Obrigada. E é isso. A palavra empoderada é outra palavra que também perdeu com o tempo o valor. Por quê? Porque hoje tudo é empoderada, né? Se a mulher não depila a axila, ela é empoderada. Se ela tem 5 filhos e cria os 5 e não trabalha, ela é empoderada. Se ela abriu mão de ser mãe para cuidar da carreira, ela é empoderada. Então, a palavra empoderada, ela também entra nessa vala do senso comum. Ela também desvaloriza o seu discurso. Você precisa lançar mão, utilizar palavras menos gastas. Quanto mais você utilizar palavras gastas, mais desvalorizado será o seu discurso. Outra palavra, a palavra assertivo. A palavra assertivo também virou um clichê, na medida em que ela tem sido usada excessivamente, só que o pior, com erro de conceito. Assertivo vem de acerto com 2 S's, assertivo com 2 S's, né? Vem de acerto. Esse acerto com 2 S's nada tem a ver com acerto com C. Acerto com 2 S's é sinônimo de afirmação. Então, se eu digo que a comunicação do fulano é muito assertiva, a minha é super assertiva. Super. Eu quero dizer que ele fala e o outro entende. Eu quero dizer que ele consegue atingir o alvo. Só que não necessariamente uma comunicação assertiva é uma comunicação acertada, certa. Entendeu? Aliás, é o que mais existe aí. As pessoas falam baboseiras inimagináveis, de forma extremamente assertiva, categórica. Todavia, há muitos erros. Há erros conceituais nas falas e por aí vai.
Então, a partir de hoje, filho de Deus, retire a palavra assertivo da sua boca, se o sentido dela for o de certo, porque nem tudo que é assertivo é certo, tá? Separei também a questão dos estrangeirismos. Existe um grupo, aliás, um não, né? Vários grupos que fazem um uso demasiado, um uso exacerbado de estrangeirismos. As pessoas, por exemplo, que trabalham no mercado financeiro. Essas pessoas, é que vai meu recado para elas. Agora é a hora que você manda assim esse negocinho aqui para a pessoa. Essas pessoas precisam entender que enquanto elas estão com os pares delas, ainda vai ela falar que tá precisando fazer uma call e que precisa fazer um follow-up, que precisa do seu feedback. Porque às vezes em uma frase, né? Olha, eu tô fazendo uma call porque eu preciso fazer um follow-up porque ele ainda não me deu feedback, sei lá. Essas pessoas precisam entender que elas podem até falar assim, mas elas devem falar assim com os pares delas. Elas não podem falar assim com uma pessoa como eu, por exemplo. É muito comum uma empresa me contratar para fazer uma palestra e eu ter uma reunião com 3, 4 pessoas para ser, brifada, para que eles me deem as características da empresa, para que eles me deem todas as informações necessárias sobre essa empresa e tal. E, gente, na hora que eu chego à reunião, eu não entendo nada que eles falam, porque são tantas palavras em inglês, mas tantas, e olha que eu falo inglês, só que no contexto em que eles empregam essas palavras, fica uma coisa assim, fica um carnaval. E a comunicação se esvai, ela simplesmente se esvai. É tão grave quanto a pessoa que é culta, que domina muito bem vocábulos cultos, difíceis, inteligentes. É tão errado quanto a pessoa que faz isso para uma palestra, ou então o chefe, né, o CEO, que vai falar com funcionários que não tiveram tanto acesso à educação assim. Então, é a mesma coisa de falar difícil com quem não teve tanto acesso à educação. A comunicação se esvai. Há de se ter bom senso. Ok? Agora eu vou abrir aqui para os comentários e vou dar alguns recados para vocês. A gente conversou aqui um pouco no tempo que deu e a gente falou de comunicação verbal. Agora eu tenho uma surpresa para vocês e um desafio, tá? Estou ativando novamente os comentários. Maravilha. É o seguinte... o desafio, por que o nome disso aqui é desafio da comunicação? Porque eu vou desafiar você. Você tem me visto falar da comunicação verbal e não verbal de vários políticos. Aliás, há aqui um destaque em que eu faço isso, pode ir lá, e eu falo de todo mundo, esquerda, direita, todo mundo. Você vai fazer para mim, você mesmo, filho de Deus, um vídeo de 1 minuto, ele precisa dar no máximo 4 stories. Um vídeo de até 1 minuto em que você vai se apresentar, tá? Você pode ou se apresentar ou falar de um tema do seu domínio, ok? Maravilha. Você vai me marcar nesses 4 stories e eu, Cíntia, vou analisar a sua comunicação da mesma forma como eu venho analisando a comunicação dos políticos. Você vai fazer isso hoje, vai acabar aqui e já vai fazer, tá? Você mesmo pode... O ideal é que você esteja em pé, com a câmera virada, obviamente, para você. Alguém pode te filmar, mas eu preciso que você esteja em pé. Eu preciso ver o seu corpo todo, de preferência. Ou então, pelo menos, se não der, da cintura assim, da cintura para cima, tá? Não pode ser só o seu rosto, é isso que eu quero dizer. Mundo perfeito, você filmar você do pé até a cabeça. Eu vendo tudo, porque eu vou fazer uma análise da sua comunicação não verbal, da sua postura, de várias coisas. Tá. Não deu, Cíntia, eu moro sozinho, não tem ninguém pra me filmar.
Tá, então que pelo menos você consiga fazer da cintura para cima, tá? Essa é a primeira coisa, aí você vai me marcar. A segunda coisa é o seguinte, amanhã, o nosso encontro, você recebeu, é no dia 12 hoje e no dia 14, tá? Só que, olha só, a gente tá com quase 8.000 pessoas aqui. Eu vou fazer amanhã também um encontro do Desafio da Comunicação. Então, nós teremos 3 dias. Um para a comunicação não verbal, que foi hoje. Outro para a comunicação verbal, que foi hoje. Amanhã será o da comunicação não verbal. E no dia 14 haverá uma surpresa, tá? E quem ficar com vergonha pode me mandar no privado, não tem problema. Às vezes você é muito tímido, né? Tudo bem, pode me mandar por direct, tá? Obviamente eu não conseguirei ver de todos, mas eu tentarei. Eu tirei essa semana eu não vou entrevistar ninguém e tal, para me dedicar a vocês, tá? Agora mande a vergonha embora, mande a vergonha embora, entendeu? Por quê? Porque o nome disso aqui é Desafio da Comunicação. Olha a chance que você tem, a chance de ser avaliado por mim. Eu que estudei tanto. Eu que tenho uma paixão tão grande pelo palco, pela comunicação, que já entrevistei tantas pessoas famosas neste país, que já dei entrevista para tantas pessoas famosas neste país. Eu vou mostrar coisas de você, da sua comunicação, sobre as quais você nunca pensou, tá? Então é isso. Você tem um compromisso comigo amanhã, aqui às 20 horas. E eu vou falar da sua comunicação e da comunicação verbal, não verbal, de um modo geral. Ok? Então é isso. Muito obrigada por ter ficado comigo. Quê? Não tô enxergando, tô cega. Ah, tá. A live vai ficar salva. Estão perguntando aqui se a live vai ficar salvo. Tá? Mas é por pouco tempo. Eu nunca deixo live aqui por muito tempo. Tá? Então, muito obrigada. Eu estou aqui parada. Vou tomar um café esperando o seu vídeo. Ok, filho de Deus? Compromisso é compromisso. E agora fale pra mim. Você quer ser a galinha da comunicação ou a pata da comunicação? Galinha ou pata? Estou te preparando para ser a galinha da comunicação. Quem não tá entendendo isso aqui precisa assistir a live novamente, tá bom? Então a live ficará salva e até amanhã aqui no Instagram às 20 horas. E vá correndo agora para o link da biografia, clique lá para que você receba o material com resumo da live de hoje. Muito obrigada, Cíntia Chagas, o quê? Beijo!